Estou aqui com a minha cliente, com a Ana, uma cliente de longa data, que já virou amiga já, né? Que passou pelo processo, já virou minha amiga. A gente estava conversando aqui até agora sobre todos os resultados que ela teve, tudo que ela já se desenvolveu, como que ela está vivendo a vida dela. E ela vai contar um pouquinho da história dela, como que foi o processo terapêutico dela e quais foram os resultados que ela alcançou até aqui. Então, Aninha, primeiramente, parabéns pelos resultados. Eu estou muito feliz mesmo por todas as novidades que a gente conversou até agora. Se apresenta, conta um pouquinho de como que foi lá atrás, quando você me procurou, o que estava acontecendo na sua vida? Então, Gabriel, é muito legal, né? Quando a gente para para uma conversa, igual a gente está aqui agora, uma conversa de amigos mesmo, e eu começo a lembrar quem era a Aninha quando chegou na primeira sessão, né? Na nossa sessão que você faz aquele bate-papo para entender o que que eu precisava. Isso, na E sessão de eu análise, né? peguei e falei: Olha, eu sou cristã, eu não gosto desse negócio de hipnose, você não vai dominar minha mente, né? E E você virou para mim e falou: Poxa, mas você acha mesmo que se eu dominasse a mente de alguém, eu ia querer dominar a sua? Assim, né? E aí eu falei: Nossa. E Verdadeiro, né? aí eu falei: Gostei. A gente acaba tendo uma imagem, né, do processo de que, eu vou perder a minha consciência, e não tem nada disso, né? É um processo online onde eu fico totalmente consciente. Me conta, o que estava acontecendo na sua vida que fez você tomar a decisão de marcar a sua terapia online comigo? Então, quando eu cheguei, eu já fazia terapia clássica, já tinha um tempo, mas eu tinha me dado conta que existiam coisas que ainda estavam me travando e que eram questões que eu precisava trabalhar, que tinham ficado lá atrás e a terapia clássica não abordava aquilo, né? Então, o que mais me encantou na TRI aqui no processo foi que o processo é rápido. E nós encontramos coisas que eu, mesmo que depois de muitos anos de terapia clássica, eu não imaginava, né? Bem rápido, né? Eu lembro que na primeira sessão você falou, caraca, como que eu não descobri isso nos tantos anos de terapia que eu fazia, que eu fiz, né? Tantos anos de terapia, né? A ponto que, de fato, assim, a terapia clássica ela acabou perdendo sentido para mim, né? Uhum. Porque realmente mudou muito a minha vida. Eu vi a diferença no dia seguinte, em Aham. questão de Como que idade. você estava? Me conta assim, como que você estava quando você me procurou? Eu lembro que tinha um diagnóstico que estava errado. Me conta um pouquinho aí disso, desse período que a gente passou. Então, foi bem interessante, porque quando eu cheguei, eu tinha um diagnóstico de TDAH, que era um diagnóstico errado. Durante a minha vida inteira, eu tive muito problema em aceitar a minha inteligência, porque eu achava que a minha inteligência me trazia sofrimento. E aí eu me lembro muito bem que na primeira sessão eu cheguei e falei: Olha, Gabriel, eu sou TDAH e eu não consigo. Né, evoluir e tal, porque eu sempre acho que se eu fizesse sucesso, se meu potencial aparecer, surgir, alguém vai sofrer. E foi muito interessante. Eu falo que eu estava com medo do processo por ser cristã, mas hoje eu vejo o quanto que Deus preparou o processo para isso. Porque a gente fez a primeira sessão, na primeira sessão a gente tratou exatamente a minha dificuldade em aceitar a minha inteligência, né? No processo eu pude. De prosperar, né? De crescer, né, Ana? Você tinha um medo de crescer, um medo de ser melhor que os outros, e que travava você de várias formas, né? Um medo de fazer barulho, né? É E exatamente, o medo de fazer barulho. que esse medo de fazer barulho tinha a ver com as questões que eu tinha vivido lá na minha infância. Eu realmente cheguei aqui para terapia com muito medo, né? Medo de fazer barulho, medo de me impor, medo de ser a Ana. E ali na primeira sessão a gente trabalhou isso, a questão do medo de aceitar a inteligência, de destacar. E uma semana depois foi quando eu tive né, a questão que eu acabei indo ao psiquiatra e ele falou: Olha, vamos pedir o diagnóstico, porque isso não é TDAH, isso é altas habilidades. Então, assim, se eu não tivesse feito aquele processo para aceitar o meu potencial com você, eu com certeza, diante da situação que o médico falou: Olha, é altas habilidades, não é TDAH, eu tinha mesmo apavorado, totalmente. Eu tinha bugado. Então, assim, o processo ele me preparou para aceitar a Ana, né? E eu lembro muito bem que nos dias que foram, né, no nosso primeiro retorno, eu falei: Gabriel, agora eu virei um foguete, assim, eu tô me impondo, eu falo o que eu penso, e é isso, essa é a Ana, né? Ainda brinquei com você e falei: Olha, agora vamos regular. Mas foram muitos anos escondendo quem eu era, né? O processo realmente é maravilhoso, é apaixonante, eu Você falo se muito. descobriu, né, Aninha? Se aceitou,
aceitou seu potencial. Eu não me canso de dizer o quanto que eu sou grata a você, porque você realmente me transformou assim num foguete. Você me preparou para aceitar o meu potencial, me prepara todos os dias, né? Então, a gente aqui conversando sobre o que vem aí pela frente, Novos e eu tenho projetos, né? Muita coisa projeto. aí, top demais, com essa galera das altas habilidades, né? Que você me ensinou também muita coisa sobre. No dia a dia hoje, né? O que que você percebe de diferença da Ana do passado, daquela Ana que tinha vergonha dela, que tinha vergonha não, né? Até medo de aceitar todo o potencial, tinha medo de ser a Ana. Qual que é a principal diferença, ou as principais diferenças que você enxerga na sua vida hoje? Você fala, caraca, se eu não tivesse feito esse processo passado pela terapia, não estaria sendo assim, dessa forma. A necessidade de aceitação. Hoje eu não tenho mais aquela necessidade de aceitação que eu tinha no início do processo. Aquela necessidade de aceitação vinha daquela criança que estava ferida, que estava assustada. O processo me fez olhar para mim e me enxergar como uma mulher de sucesso. O processo me fez olhar para a Ana e falar: Uau, eu dei certo. Eu não sou mais aquela criança que sofre bullying por causa das altas habilidades. Eu não sou mais aquela criança que as pessoas falam que não é para falar. Eu posso falar porque hoje eu tenho o que falar, né? Eu lembro muito bem disso numa das nossas sessões. Você falou: Fala, Ana, você tem muito para falar e muitas pessoas precisam te ouvir. E isso foi uma das coisas que mais me marcou, assim, porque realmente o processo trouxe uma Ana que hoje quer falar, sabe o que quer falar e sabe que não está incomodando, que não tá, que pode fazer barulho, E porque tem pessoas que querem te ouvir, né, menina? Tem muitas não, pessoas que querem te ouvir. Eu tô doido para ver essas pessoas te ouvindo, cara. Mas estou muito feliz, cara. Que massa isso. E como você, lá no começo, né, você veio indicada também de gente, né? Você veio indicada da Maria, né, se eu não me engano. Você já me indicou vários clientes e sempre vem pessoas aí no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que vem com um pouco de medo que eu sei que você tinha lá no começo, que é o medo de, e se não der certo, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai ser possível? Eu não vou mentir, é um processo difícil? Pode falar a verdade, Tana, é um processo difícil? é um processo difícil porque a gente se depara com a nossa realidade, né? Por mais que a gente se torne, né, a gente está ali consciente o tempo inteiro no processo. Só que a gente toma consciência de coisas que a gente nem fazia ideia. As minhas sessões sempre foram no final da tarde, porque eu falava: Gabriel, eu quero pensar, eu quero ficar calada, escrever e tal. Então, é um processo difícil, porque, na verdade, você tem que ter coragem, né? É isso. É exatamente isso. É um processo difícil e tem que ter coragem. Isso aí. É difícil porque tem que ter coragem. É para quem quer melhorar. Para Pô. quem quer, numa posição de vítima, não é o processo. Não é o Mas e quem processo. quer sair da posição de vítima? O que que você diria para essa pessoa? É o melhor processo para sair da posição de vítima. E é porque realmente é aquele negócio. Você vai entender o que está, né, ali te prendendo, vai tratar e é meio que uma libertação, assim, né? A liberdade emocional, né, Aninha? É isso. Você conseguiu definir bem a palavra que eu estava tentando pegar. Assim, é uma Isso mesmo, a liberação. liberdade de se posicionar, liberdade de aceitar a sua inteligência, suas altas habilidades, liberdade de começar a falar, caraca, posso falar, né? Tantos anos podada de falar, tantos anos né, sem ser reconhecida, e passar a se reconhecer, né, Ana? Porque cada vez mais eu bato nesse ponto do se reconhecer, de entender que nós temos valor, que você tem valor, que eu tenho valor, e que através desse valor de quem nós somos, a gente consegue ajudar pessoas, a gente merece o nosso lugar no mundo, a gente merece sucesso, a gente merece ganhar dinheiro, né? Então, se reconhecer é extremamente importante. O que você passou, né? Você passou por se reconhecer. O processo me deu uma identidade. Essa que é a verdade. Se o processo me deu uma identidade, o processo me disse o seguinte: olha, Ana, o que você acha que você realmente é. Pode ir, tenha coragem e vá. Então, assim, o processo me deu uma identidade, porque o processo me mostrou que muitas coisas que eu achava sobre mim eram mentiras que o meu cérebro estava contando para mim, e não era sobre a Ana, mas era sobre o que tinha sido criado dentro dos pensamentos da Ana, né? E isso foi muito bacana. Me lembro muito bem, por exemplo, da sessão que a gente tratou compulsão alimentar, que eu achava que era por uma questão, e é muito bom a gente ficar o tempo inteiro ali consciente, né? Porque
E aí eu lembro no processo que, quando eu, né, falei ali e descobri que o motivo da minha compulsão alimentar era porque em alguma, como se diz, em alguma gavetinha aqui dentro tinha uma frase que era, né, eu vou comer até passar mal. E eu nem imaginava que essa frase estava aqui. Então, é isso, o processo me deu uma identidade, porque existiam inverdades dentro de alguma gavetinha aqui do cérebro que em algum momento eu tinha colocado e que não diziam nada sobre a Ana, né? Então eu realmente me encontrei, assim, é sensacional. Eu indico para todo mundo, assim. Show de bola. É, Top demais, Aninha. Parabéns por todos os resultados. Cada vez mais eu quero que você cresça, que você, meu, fale para todo mundo que quer te ouvir, porque tem muita gente precisando, não só querendo, mas precisando te ouvir. Os pais de crianças que têm altas habilidades, as crianças que têm altas habilidades precisam de você, tá? E eu tô torcendo cada vez mais para você. Muito sucesso na sua jornada. Tamo junto, muito obrigado. Um grande beijo.